Boa tarde, meu nome é Ayla Maria e eu vou continuar lendo o livro Diário da Santa Faustina. Que Deus nos abençoe. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu parei no parágrafo 30. Diário da Santa Faustina, parágrafo 30. Em certo momento, estava refletindo sobre a Santíssima Trindade, sobre a essência de Deus. Queria a todo custo aprofundar e conhecer quem é esse Deus. De súbito, o meu espírito foi arrebatado como que para outro mundo. Vi uma claridade inacessível e nela como que 3 fontes de luz que não podia compreender. E dessa claridade saíam palavras como trovões que envolviam o céu e a terra. Não compreendendo nada daquilo, fiquei muito triste. Nesse momento, do mar de claridade inacessível, saiu nosso amado Salvador em beleza inconcebível, com chagas brilhantes, e daquela claridade ouvia-se essa voz: como Deus é na sua essência, ninguém compreenderá, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Jesus me disse: procura conhecer a Deus refletindo sobre os seus atributos. Após um momento, nosso Senhor fez o sinal da cruz com a mão e desapareceu. Parágrafo 31. Em determinado momento, vi multidões de pessoas em nossa capela, em frente dela e na rua, porque não cabiam nela. A capela estava solenemente ornamentada. Junto ao altar havia um grande número de membros do clero. Em seguida, as nossas irmãs e também muitas de outras congregações. Todos aguardavam a pessoa que devia tomar o seu lugar no altar. De repente, ouvi uma voz que me dizia que era eu quem devia ocupar este lugar do altar. Mas logo que saí de casa, isto é, do corredor, para atravessar o pátio e ir à capela, atendendo à voz que me chamava, todas as pessoas começavam a atirar em mim o que podiam: lama, pedras, areia, vassouras, de modo que a princípio hesitei, não sabendo se devia ir adiante. No entanto, aquela voz me chamava com mais força ainda, e apesar de tudo, comecei a andar corajosamente. Enquanto entrava na capela, as superioras, as irmãs e as educandas, e até mesmo os meus pais, começaram a atingir-me com o que tinham à mão, de maneira que, quer quisesse, quer não, tive que dirigir-me ao lugar que estava reservado para mim no altar. Logo que ocupei o lugar reservado, o mesmo povo, as educandas, as irmãs, as superioras e os meus pais começaram a estender suas mãos para mim e a pedir graças. Eu não estava zangada com eles por terem jogado contra mim todas aquelas coisas. Surpreendentemente, sentia de modo estranho um amor mais especial, justamente para com aquelas pessoas que me obrigaram a entrar mais depressa no lugar reservado. Naquele momento, a minha alma foi inundada por uma felicidade inconcebível e eu ouvi estas palavras: faz o que te aprouver, distribui graças como quiseres, a quem quiseres e quando quiseres. Rapidamente, a visão desapareceu. Parágrafo 32. Uma vez ouvi estas palavras: vai falar com a superiora e pede que te permita fazer diariamente 1 hora de adoração. Durante 9 dias, nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria e também procura durante esse tempo fazer a via sacra.
Recebi a permissão, não para uma hora inteira, mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Parágrafo 33. Eu devia fazer essa novena na intenção da nossa pátria. No 7º dia da novena, vi a Mãe de Deus entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu. E do seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, enquanto outros cobriam a nossa terra. Parágrafo 34. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E, como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse essa grande graça, isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei ao Wilno. É o Padre Sopoco. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente, antes de eu chegar ao Wilno. Parágrafo 35. Se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Quantos confessores devem dar atenção a atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes. Isso é muito importante. Pelas graças concedidas, a alma pode-se conhecer o grau da sua intimidade com Deus. Parágrafo 36. Em determinado momento, fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor, face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas 5. Nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente, vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo. Jesus perguntou-me: quem és? Respondi: sou vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo no purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório. Mas Jesus deteve-me e disse: o que preferes? Sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse: será suficiente uma só coisa. Tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos, e um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assustes com isso, eu estou contigo. Parágrafo 37. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Parágrafo 38. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono
por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo. Isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superioras. E estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu estivesse iludida ou vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo, e quando menos esperava, Deus falava comigo. Parágrafo 39. Certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Esse castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra. Vi a grande ira de Deus e um estremecimento atravessou o meu coração. Eu rezava em silêncio. Depois de um momento, Jesus me disse: minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas em expiação pelos pecados desta cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isso durante 7 dias. No 7º dia, vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. Então Jesus me disse: por ti abençoo todo o país. E fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Parágrafo 40. Ano 1929. Uma vez, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial. Apesar de me defender disso e de me afastar de Deus, fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da Sagrada Comunhão, havia renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado, em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Jesus tirou seu cinto de ouro e cingiu com ele a minha cintura. A partir desse momento, não sinto nenhum tipo de tentações contra a virtude, nem no coração, nem na mente. Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, maior é a minha devoção para com a Mãe de Deus. Foi ela quem me ensinou a amar a Deus interiormente e como em tudo cumprir a sua santa vontade. Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. Parágrafo 41. Uma outra vez vi um dos servos de Deus em perigo de pecado mortal, que deveria ocorrer dentro de momentos. Comecei a pedir a Deus que enviasse para mim todos os tormentos do inferno, todos os sofrimentos que quisesse, desde que assim livrasse e arrancasse esse sacerdote da ocasião de cometer o pecado. Jesus ouviu a minha prece e imediatamente senti sobre a minha cabeça a coroa de espinhos. Os espinhos dessa coroa perfuravam até o meu cérebro
Isso durou 3 horas e o servo de Deus ficou livre daquele pecado. E Deus fortificou a sua alma com uma graça especial. Parágrafo 42. Em determinado momento, no dia de Natal, comecei a sentir-me toda envolvida pela onipotente presença de Deus. E novamente evitei interiormente o encontro com o Senhor. Pedi permissão à Madre Superiora para ir a Josephineck, a fim de visitar as irmãs. A Madre Superiora deu-nos a permissão e logo após o almoço começamos a preparar-nos. As irmãs já me aguardavam no portão. Eu corri ainda à cela para pegar a capa. Quando voltava da cela e passava perto da pequena capela, vi na soleira Jesus, que me disse estas palavras: vai, mas eu tomo o teu coração. E de repente senti que não tinha mais o coração no meu peito. Mas como as irmãs chamaram a minha atenção, porque não andava mais depressa, pois já se fazia tarde, imediatamente fui com elas. Contudo, uma grande angústia começou a atormentar-me. Uma estranha saudade apoderou-se de minha alma, mas ninguém sabia disso. Apenas Deus sabia do que tinha ocorrido na minha alma. Quando ficamos um pouco em Josephineck, eu disse às irmãs: vamos voltar para casa. As irmãs pediram para descansar um pouco mais, mas o meu espírito não podia ficar em paz. Eu me justificava dizendo que devíamos voltar antes do anoitecer e o caminho era bastante longo, e logo voltamos para casa. Quando a Madre Superiora nos encontrou no corredor, perguntou-me: as irmãs ainda não foram ou já voltaram? Respondi que já tínhamos voltado, porque não queria chegar tarde. Troquei de roupa e logo fui à pequena capela. Logo que entrei, Jesus me disse: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que voltaste, não para estar em casa antes do anoitecer, mas porque te tirei o coração. Embora isso me custasse muito, fui falar com a superiora e disse sinceramente o motivo por que voltei cedo. E pedi perdão ao Senhor por tudo que não lhe agradava. Nesse instante, nosso Senhor inundou a minha alma com uma grande alegria. Compreendi que fora de Deus não existe contentamento em parte alguma. Parágrafo 43. Em determinado momento, vi 2 irmãs que estavam prestes a entrar no inferno. Uma dor indizível oprimiu a minha alma e roguei a Deus por elas. E disse-me Jesus: vai falar com a Madre Superiora e conta-lhe que essas 2 irmãs estão em ocasião de cometer um pecado grave. No dia seguinte, disse isso à superiora. Uma delas já está em grande fervor e a outra em grande luta. Parágrafo 44. Em determinado momento, Jesus me disse: abandonarei esta casa, visto que há nela coisas que não me agradam. E a hóstia saiu do sacrário e pousou nas minhas mãos, e eu, com alegria, coloquei-a novamente no sacrário. Repetiu-se isso uma segunda vez, e eu fiz com ela a mesma coisa. Mas isso se repetiu pela terceira vez, e então a hóstia transformou-se em Nosso Senhor vivo, e Jesus me disse: não ficarei aqui por mais tempo. Na minha alma acendeu-se de repente um vivo amor para com Jesus. Disse-lhe: e eu não vos deixarei sair desta casa, Jesus. E novamente Jesus desapareceu, e a hóstia pousou nas minhas mãos. Uma vez mais, coloquei-a no cálice e fechei o sacrário. E Jesus ficou conosco. Procurei por 3 dias fazer uma adoração reparadora. Parágrafo 45. Em determinado momento, Jesus me disse: diz à Madre Geral
que nesta casa está sendo cometida tal e tal coisa, que não me agrada e que muito me ofende. Não contei isso logo à madre, mas a inquietação que o Senhor enviou sobre mim não permitiu que eu demorasse sequer mais um momento. E imediatamente escrevi à madre e a paz entrou em minha alma. Parei. E eu vou, no próximo dia, eu vou para o parágrafo 46. Agradeço por você que acompanhou a leitura. E eu sempre repito, a Mãe Santíssima, que aparece no Vale da Imaculada Conceição há 36 anos, ela orienta que seja divulgado a Divina Misericórdia, porque se o mundo tivesse divulgado a Divina Misericórdia como deveria ter divulgado, o mundo não estaria assim. Eu estou procurando divulgar, se você quiser procurar divulgar também, se você quiser comprar o livro Diário de Santa Faustina para ter a sua própria leitura, eu leio porque muitas vezes as pessoas ou não têm o diário, ou não têm aquele hábito de leitura, né? E eu confesso que eu mesma, eu tenho lido o livro do Diário de Santa Faustina, mas eu vejo que quando você... às vezes eu também leio pouco, mas eu tomei isso como uma missão, porque eu vejo que é necessário a gente... Porque a Nossa Senhora, ela tem orientado a gente aproximar-se da Divina Misericórdia, entender, assimilar e passar, divulgar a Divina Misericórdia. Sejamos obedientes, né? Deus agrada da obediência. E eu fiquei muito encantada com o parágrafo, esse parágrafo aqui. É o parágrafo 36. Como que a Santa Faustina gosta, ama Jesus? Como que ela não é apegada ao mundo? E ela não tem medo do purgatório, ela não tem medo do inferno, dos sofrimentos. Eu, Ayla, tenho medo de sofrimento, eu não gosto de sofrer. Acho que a maioria das pessoas não gosta, mas ela, por amor, para fazer a vontade de Jesus, ela não importa com o sofrimento. É uma alma com uma ligação com Jesus muito linda, de muita confiança. Que nós possamos também confiar nesse amor de cruz, nesse amor que vem lutando, né? Mãe Santíssima, o céu, Jesus, na Santa Eucaristia, por nós, os santos, né? Sem mais delongas, um beijo. Deus abençoe. Com Deus.